Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma boa notícia com impacto na vida de milhões de estudantes da rede pública das 5.568 cidades brasileiras. A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, a cearense Fernanda Pacobaíba, anunciou a criação de uma linha de crédito de 5 bilhões e 500 milhões de reais do BNDES para a compra de 11 mil ônibus escolares. O empréstimo, com pagamento a longo prazo e subsidiado, será destinado aos municípios. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, conversou conosco aqui no Jornal Alerta Geral e antecipou essa informação sobre o processo para a renovação da frota do transporte escolar. Olha, Luzenor, essa pergunta também é importante a gente falar para a população brasileira. Nós temos um programa chamado Caminho da Escola. Ele é um programa da aquisição dos ônibus, esses ônibus amarelinhos que vez ou outra a gente vê transitar, especialmente na zona rural do nosso país. É um programa de mais de 10 anos aqui no FNDE e que ele foi completamente desmontado nos últimos anos. É um programa para o qual, esse ano, para o orçamento de 2023, nós temos apenas 100 milhões de reais. Eu digo que ele deixou de ser um programa de Estado na medida em que, nos últimos anos, para você conseguir um ônibus no FNDE, você precisava de uma emenda de um parlamentar. Então, quando você está precisando pedir para um parlamentar, que, óbvio, as emendas parlamentares têm o seu espaço, têm a sua valiosidade, mas você não pode estruturar um programa a partir da dependência de um deputado colocar dinheiro ou não, não existe isso. Então, nós temos 100 milhões de reais apenas. Esse valor é um valor que dá para nós adquirirmos apenas 200 ônibus. Para vocês terem dimensão, 200 ônibus não atende nem a um quinto do que o único estado do Brasil, como é o estado do Ceará, necessitaria. Então, assim, esse programa para 2023 está desestruturado orçamentariamente. Mas nós estamos na batalha, mesmo com isso, Luzenor, duas coisas. Estivemos com o presidente do BNDES, eu, ministro Camilo, estivemos lá com ele, pedindo uma linha de crédito subsidiada do BNDES, para que seja possível os municípios adquirirem este ano, com uma linha de crédito do BNDES, parcelando o mais longamente possível essa dívida, dando carência. Por quê? Porque a frota está muito envelhecida. E as pessoas precisam esse ônibus é absolutamente fundamental para que a educação básica brasileira aconteça. Então, isso é uma medida que a gente vai estar tomando enquanto a gente coloca dinheiro de novo no orçamento para esse ônibus. Tenho muita esperança para 2024. O FNDE hoje está em trâmite, inclusive sexta-feira tem audiência pública para nós fazermos uma ata de registro de preço com 11 mil ônibus. É um quantitativo absolutamente fundamental e que impacta até a própria indústria nacional. São 5,5 bilhões de reais em torno disso, essa licitação. Uma licitação muito pesada, né, em termos de recursos. Então, a gente não tem, a priori, esse 5,5 é o que a gente pediu para o BNDES, né, que houvesse uma linha de crédito nesse sentido, para que seja permitido todo mundo comprar. Outro programa também, que é dos ônibus e que os prefeitos também correm muito atrás, é o PENAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, que esse programa, na verdade, às vezes algumas prefeituras alugam os ônibus, são prestadores de serviço. Esse programa aí, nós já estamos finalizando os cálculos para passar para o ministro Camilo, para permitir aí, talvez até um reajuste nesses valores, porque realmente é um programa extremamente importante. Esse ônibus é fundamental para a educação básica acontecer. Extrair essa frase nessas declarações da presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, para trazer a você, ouvinte internauta, o sentimento que a gente sempre expõe aqui no Jornal Alerta Geral. Transporte seguro de qualidade significa educação avançada. Transporte seguro é um item essencial quando nós falamos sobre a necessidade de melhoria da qualidade das condições de ensino, dentro e fora da sala de aula. Essa antecipação da notícia aqui para o Jornal Alerta Geral, pela presidente do FNDE, jornalista Beto Almeida, é um bom caminho
para a renovação da frota. Veja que ela falou em 11 mil ônibus. Você, ouvinte, internauta, pode até achar a conta exagerada, mas se pensarmos que o Brasil tem 5.568 municípios, você começa a mudar de ideia. E nessa linha de crédito, que é emergencial, 5 bilhões e 500 milhões de reais para os municípios comprarem por meio do MEC, do Ministério da Educação, do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, esses veículos que garantirão, a partir deste ano, a renovação da frota do transporte escolar em todo o interior do país, em todos os municípios do Ceará. Jornalista Beto Almeida, começamos o nosso bate-papo político com essa notícia que é alvissareira para os estudantes da rede municipal de ensino em todo o Brasil. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Gostei aí, Luzenor, dessa declaração da presidente do FNDE, a Fernanda Pacobaíba, porque é só um pequeno spoiler da excelente entrevista que ela nos concedeu e que vai ao ar amanhã. Eu considero a entrevista da Fernanda imperdível, porque ela faz um balanço desses 4, 5 meses iniciais em que ela está na presidência do FNDE, coloca a visão que ela tem, Luzenor, sobre a melhoria na educação e como os recursos sendo bem geridos, eles podem sim influenciar no resultado do que nós queremos, que é qualidade na educação na ponta. E quando ela fala sobre essa questão específica da frota escolar, a gente sabe que uma frota renovada, Luzenor, isso significa segurança no transporte dos estudantes, reduz ainda por cima a evasão escolar, principalmente nas áreas rurais, como a gente tem acostumado a ver, por exemplo, estudantes que acabam deixando de comparecer às aulas por falta exatamente de condições para se transportar até a escola. E a gente, como tem visto isso aqui, muitas das vezes os estudantes sendo transportados em veículos absolutamente inadequados, inseguros, e aí tem verba. Para essa verba, então, virar realidade e os prefeitos terem condições de adquirir esses ônibus, eles vão ter que assinar os termos de adesão lá no FNDE. Mas aí é outra história. O que importa é que há previsão e, principalmente, mais do que previsão, há planejamento para a compra dos ônibus do transporte escolar. Veja, Beto Almeida, ouvinte internauta, que nessa declaração a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, disse que em 2023 estão disponíveis no orçamento da União apenas 100 milhões de reais e pelos cálculos dela são recursos suficientes para a aquisição de, no máximo, 200 ônibus. Ou seja, que não daria nem para abastecer se fosse o caso do Ceará. Como é que você renova a frota do transporte escolar, Beto Almeida, sem dinheiro no orçamento? E que nos chamou a atenção também esse aspecto que ela aborda sobre a transformação dos investimentos do transporte escolar em política pública, para não depender o município de uma emenda parlamentar para ser inserido no orçamento da União. Não, como política pública, o dinheiro obrigatoriamente estará no orçamento da União para a melhoria das condições de transporte dos estudantes. E imagine você, como bem disse o jornalista Beto Almeida, muitos estudantes são transportados no interior do Ceará, no interior do país, em verdadeiras carroças, em ônibus que em muitos casos você pisa e afunda na parte da estrutura de metal, de madeira do veículo. Então, isso quando é ônibus, né, Luciano? Porque às vezes essencial. Nem é. Então, é essencial essa renovação da frota do transporte escolar. É importante e vamos acompanhar de perto. Para você, ouvinte internauta, como disse o jornalista Beto Almeida, antecipamos um pequeno trecho dessa longa entrevista que a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, cearense, ex-secretária da Fazenda, que está fazendo sucesso no comando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao lado de outros 2 grandes cearenses, Isolda Sela, que é a secretária executiva do Ministério da Educação, e do senador Camilo Santana, ministro da Educação, que vem fazendo transformações na área da educação nesses primeiros 4 meses da gestão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vamos acompanhar, porque a Associação dos Prefeitos do Ceará, a exemplo de entidades que congregam os municípios em outras regiões do estado, do país, estarão também, essas entidades, acompanhando de olho
nesse processo de compra dos ônibus, porque essa ação já foi deflagrada de forma acelerada e nessa sexta-feira nós teremos em Brasília uma audiência pública para a coleta dos preços destinados à compra desses veículos. Então, é assim que começamos o nosso bate-papo político com a boa notícia e vamos chamar mais uma vez a sua atenção para acompanhar a entrevista na íntegra da presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, nessa sexta-feira, aqui dentro do jornal Alerta Geral, que tem informações importantes sobre o cronograma das obras a serem retomadas dentro do pacto assinado pelo presidente Lula e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. São mais de 3.500 obras em todo o Brasil e pelo menos 200 obras no Ceará. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida... Vamos conversar, Luziano, sobre essa briga e a luta dos enfermeiros, porque agora o setor privado está querendo também já ter o direito retroativo a maio, mas isso está um pouco difícil. Mesmo com 7 bilhões e 800 milhões de reais a serem transferidos pela União para os municípios, a Confederação Nacional de Municípios, CNN, continua fazendo restrições e dizendo que o dinheiro não é suficiente. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta, sobre o piso da enfermagem. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.